Bom dia, meus queridos amigos, que a paz do Divino Mestre Jesus, de nossa Mãe Santíssima e de nosso Deus Pai Criador esteja convosco, conosco, no meio de nós, entre nós, no coração de toda a humanidade. Vamos dar, então, continuidade aos nossos estudos, né? Agradecendo sempre por essa oportunidade. E hoje nós vamos fazer a última reflexão do ano, né? E pretendemos voltar na segunda quinzena de janeiro. E desde já, desejando a todos vocês, aos seus familiares, muita saúde, muita paz. Quiçá Deus nos conceda um ano de 2021 com um pouco mais de acalento, que possamos juntos, a humanidade toda, superar esse momento difícil do Covid e que o Natal nós possamos lembrar, né, o personagem principal que é Jesus. No ano novo, em nossas rogativas, nós podemos elevar o nosso pensamento a Deus com um pouco mais de sinceridade, pedindo que nós, cada um de nós, olhemos para nós mesmos, sejamos melhores do que temos sido até hoje. Para que nós possamos dar o nosso contributo enquanto seres da criação e tornar esse mundo melhor, deixar um mundo melhor para os nossos irmãozinhos que estão encarnando, chegando agora aqui, e aqueles que advirão futuramente, para que eles possam ser agentes de transformação da Terra, que tanto necessita de uma mudança comportamental e moral da humanidade, né? Hoje nós vamos fazer a reflexão da lição 36, que está na primeira carta aos Coríntios de Paulo, capítulo 11, versículo 19. O contexto todo está no capítulo 11, versículo 17 a 24. Emmanuel dá o título aqui de heresias, e nós vamos entender muito bem isso no contexto. Emmanuel vai fazer uma analogia e explicar num contexto distinto, mas tanto explicando por Paulo com os recursos da doutrina e com o próprio Evangelho, né? E a temática de Emmanuel, nós vamos compreender muito bem. Então, diz assim o versículo 19: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Nós não podemos esquecer, que eu já falei aqui em outra carta aos Coríntios, Coríntios era uma comunidade extremamente grande, uma multiplicidade de culturas, de religiões, de credos, de raças, de modos de comportamento, de idolatrias. Eram convertidos ainda muito novos, a maioria não sabia nada ainda da palavra de Jesus, do entendimento, da compreensão, da dimensão principalmente ética e moral, né, dos ensinos do Cristo. Então havia muitas dúvidas, muitas contendas, muitas dissensões, muitas idolatrias, muitos comportamentos não adequados àquilo que a nova proposta do Cristo trazia. Então os teólogos dão um título nesse capítulo de, olha, o ágape ou a Eucaristia. Para os nossos irmãos evangélicos e protestantes, eles chamam de a ceia do Senhor, a Eucaristia. E Paulo vai fazer, né, uma analogia belíssima desse problema, de tudo que está acontecendo em Corinto, na primeira carta, uma analogia com a ceia do Cristo. Nós sabemos disso, tem no Evangelho de Marcos, de Lucas, não é? De João. Então nós temos que, de Mateus, nós temos que, é uma analogia que ele está fazendo do contexto do que está acontecendo lá em Corinto. Porque ele diz logo começando, olha, ao recomendar-vos essas coisas, existe algo que não louvo. Vossas reuniões trazem mais prejuízo que benefício. Reuniões o que? Vai ser servido algo, vai ter uma reunião. Então o que vai ser partilhado, servido? Qual será a ceia verdadeira? O Evangelho de Jesus, os seus ensinamentos. Porque na tradução aqui da Bíblia do Peregrino, ele diz, olha, pois é inevitável, Emmanuel disse até que importa, né? Pois é inevitável que haja divisões entre vós, a fim de que se mostre quais os que entre vós são autênticos. Né? Emmanuel fala sinceros, ou seja, não é normal, nós não temos as nossas reuniões, não há divergências de opiniões, de entendimentos, porque vamos entender aqui primeiro o que quer dizer a palavra heresias. Ela não é nenhum crime. Antigamente, quando você perguntava o que era isso, as religiões dogmáticas diziam que era um pecador, um herético, alguém que já estava condenado no inferno. E não é nada disso. E a palavra heresias, ela vem do grego haireses, que quer dizer escolher, aquele que escolhe, aquele que pensa,
aquele que toma decisões por si mesmo. Ou seja, aquele que, apesar de estar num universo com a mesma proposta, com a mesma ideia, mas dentro de um determinado contexto, ele tem o seu próprio pensamento, a sua própria avaliação. Então, isso sugere o quê? Um debate que todos debatam com profundo respeito, entendimento e compreensão. Para quê? Para que, naquele entendimento, naquela proposta, e aqui era o Evangelho, todos entendessem, não de forma dogmática, exclusivista, elitista, debatesse e entendesse para que juntos nós pudéssemos e eles pudessem se apurar, se tornar discípulos e seguidores autênticos da proposta de Jesus. Porque naquela época chamava essa comunhão a festa de amor. Por isso o ágape, que é o amor divino, o amor da espiritualidade. Nós temos o philos, né, que é o amor do conhecimento, que também é um aspecto extremamente positivo e necessário, e temos o eros, né, que é o amor humano, o ego, o eu, não é? Então, sem este princípio, o que nós estamos falando? Então, sem o ágape, a partilha do amor, não estiver ali junto das pessoas, não é? Seja o que for, não é? Se esse princípio, qual é o princípio? É o amor, é o que vai fundamentar tudo. Leia o capítulo 13 dessa mesma carta, o hino ao amor cristão, não é? Não tem autenticidade, não há nada, não há uma relação sincera, correta e autêntica, né, que venha ratificar a proposta do Evangelho de Jesus. Então, na realidade, em muitos momentos, o que Paulo estava falando? Que ele não louvava as atitudes dele, e nós vamos ver isso. Tornou-se a festa do eu, a do ego, ou seja, a comunhão, esse objetivo de comungar num só propósito, né, ela é rompida pela negação do princípio do amor, do entendimento e da compreensão. Porque qual o novo modelo que vem agora para a humanidade? O novo modelo da partilha cristã, dessa Eucaristia, dessa ceia de amor, é a compreensão, é o acolhimento, é o chamamento uns para com os outros para que nós possamos analisar a nós mesmos e o contexto que vivemos e seguirmos juntos. Porque lá, especificamente naquela época, o que era? A maioria de muitos convertidos, as reuniões, não havia igrejas, não tinha nada disso. Não existia catolicismo, não existia nada. Era a casa, as reuniões eram feitas geralmente em casas, em residências ou algum lugar de encontro, mas na maioria das vezes em casas cedidas para que essas reuniões foram feitas. Então haviam pessoas abastadas, cultas, como os servos, os necessitados, os doentes, etc. Então, o que o Paulo fala nesse contexto? Muitos deles se alimentavam com fartura em casa e levavam esses alimentos para a reunião da partilha, se alimentavam, bebiam, ou seja, saciavam o corpo físico, se tornavam ébrios, e na divisão, e os servos, aqueles necessitados, quando chegava, não havia nada para comer. E muitas vezes, esses servos, os donos dessas casas, entre aspas, eles traziam as suas formações anteriores e eles não aceitavam que servos, escravos, ou pagãos, ou etc., entrassem nos seus lares para participar do estudo e ter uma compreensão, ter a iniciação no entendimento do Evangelho de Jesus. Então, como uma ceia, como essa comunhão, como ceiar com o Cristo, que o Cristo é o Evangelho, se houver segregação, preconceito, presunção, não é? De superioridade, seja econômica, social, cultural, intelectual, não pode existir. A partilha do amor do Cristo é uma oferta que não admite mais segregação, dogmatismos. Então a heresia, no certo sentido, ou seja, do debate, da escolha, ela é saudável, mas ela tem que ser com respeito. Porque Emmanuel começa assim dizendo: recebamos os hereges, ou seja, aqueles que pensam, que escolhem, que também tomam decisões, porque eles tomam decisão baseado no contexto que ele está fazendo. Se eles verem aquela reunião e aquilo não corresponder à essência do Evangelho do Cristo, ele tem que opinar, ele tem que falar, dizer que não há autenticidade, não há princípio naquilo ali. Não pode ser um ato dogmático que segregue a opinião alheia. Então, Emmanuel, olha, recebamos os hereges com simpatia, falem livremente, olha, agora para nós, espíritas, no contexto, os materialistas, ninguém se insurja, olha, contra os que duvidam que os descrentes possuam tribunais e vozes. Ele vai falar no versículo 28 e 31, ele diz: pois examine-se o homem a si mesmo. Olha, examine-se o homem
a si mesmo. Se o fizer, não será julgado, ou seja, nem moralmente, nem espiritualmente. Se houver autenticidade espiritual naquilo que ele está falando. Porque o comportamento dos convivas, daqueles participantes e dos ofertantes, não está havendo autenticidade nas suas relações. É assim nós no centro, é assim qualquer confissão religiosa. Se nós estivermos lá segregando, julgando, estigmatizando, marcando, sendo preconceituosos, não é? Promover grupinhos, isolar pessoas, nós temos que estar ali com um só propósito: o banquete, a grande ceia verdadeira, é o evangelho e os ensinamentos de Jesus. Então o que nós aprendemos na doutrina espírita? Primeiro, acolher a pessoa, acolher, receber com amor, não importa o que ela pensa, não é aquele momento. Nós temos então que orientá-la, equilibrá-la, trazer ela ao centro, ao foco do seu raciocínio e da sua razão, depois sim, exortá-la, adverti-la do seu comportamento, que se for inadequado, ele tem que se adequar não a nós, mas aos princípios do Evangelho de Jesus. Não é? Então, nós não temos, quando essa forma de pensar, que é saudável, de avaliar, né, de tomar decisões, quando ela é saudável, ela é positiva. Agora, quando ela não é, ela causa o quê? Divisões, partidarismos, facções, separatividade. Então, por que nós fazemos isso? Quando nós, seja naquela época e hoje, nós fazemos juízos de valor, nós venhamos a ser seletivos. Por quê? Nós estamos falando do amor ágape, da comunhão do Cristo. Cristo não serviu o pão e o vinho ao próprio Judas. Não serviu a ele. Jesus julgou, avaliou, foi dogmático. Não é? Então, se nós olha um princípio que derroga isso. A falta da caridade, ou seja, na partilha cristã, se nós fizermos como nós vamos partilhar esse novo modelo de partilha cristã, discriminando, por N motivos. O que nós estamos fazendo hoje? Os partidarismos dentro de nossas confissões religiosas, partidarismos políticos que estão separando o espírito de religiosidade, o espírito de espiritualidade, de sublimação da nossa condição que é espiritual, tornando-nos inimigos em nossas reuniões, em nossas comunhões do Evangelho de Jesus, não é? Chico diz que esses adversários, que nós consideramos adversários subalternos, inferiores, não é? Ou adversários até mesmo a nível comportamental, o que é isso? Eles são os nossos verdadeiros professores, os nossos verdadeiros mestres, aqueles que nos despertam e nos fazem ficar vigilantes. Vigilantes para não cedermos, mas para orientá-los e não segregá-los, afastá-los, julgá-los, condená-los, não é? Então segue Emmanuel, isto é justo, nós temos que fazer isso, não é? Paulo de Tarso escreveu este versículo sob profunda inspiração. Por quê? Como nós falamos, os ofertantes, aqueles que cediam o espaço da casa, aqueles que ofertavam a palavra, né? E os participantes, ou seja, eles invalidavam essa partilha do evangelho, né? Ou seja, por quê? Qual o objetivo dela? Qual era, no final, todos saíam saciados o quê? Da doação de vida espiritual. Saíam saciados, a grande maioria, física, e como eu falei, com a razão ébria, né? Embriagados às vezes, mas saíam famintos espiritualmente. Mas se nós fizermos dentro dos preceitos de Jesus, a grande maioria sairá saciada espiritualmente, com o espírito confortado, alentado, não é? Nós, por quê? Paulo diz lá em 11:24, continuando, repito, analogia, né, com a comunhão, não é? Com a Eucaristia, não é? Ele diz, fazei isto em memória de mim. Cristo não falou isso? Então, o que é fazer isso em memória de mim? Não é no sentido ritualístico, de repetição dessa cerimônia. Não é isso. Veja bem, fazer isso em memória de mim. O que é memória? É aquilo que nos faz relembrar, remembrar, trazer à mente aquilo que o Cristo foi para a humanidade e continua sendo para todos nós. Ou seja, rememorar sua vida. Ou seja, os seus exemplos, as suas ações, conforme os seus ensinamentos. Mas isso tudo tem que estar destituído, olha, afastado qualquer hipótese de egoísmo, de orgulho e de seletividade. Ou seja, porque Paulo vai falar
em outro versículo, se nós fizermos a ceia dessa forma, se for diferente da proposta do Cristo, será uma ceia indigna. Não haverá, ali não, principalmente, a dignidade humana não será respeitada pela sua condição, por pensar diferente de mim. Porque, segue Emmanuel falando, olha, os que condenam os desesperados da sorte, olha, não ajuizam sobre o amor divino, que é o amor ágape, não é? Com a necessária compreensão, olha, porque nós temos que compreender, né? Que dizer-se do pai que amaldiçoou o filho por haver regressado à casa enfermo e sem esperança. Nós lembramos a passagem do filho pródigo. A alegria do pai, que é Deus que simboliza, recebendo o filho, mas o irmão e outros, não é? O segregou, o diferenciou, não aceitou a participação dele novamente de ceiar com o pai, de compartilhar com o pai aqueles valores. E isso, nós temos vários núcleos. Nós temos o primeiro núcleo, que é o da família. O nosso núcleo de trabalho, o nosso núcleo de convivência na nossa comunidade, na nossa confissão religiosa. Ou seja, tudo isso envolve uma participação, vamos dizer assim, na natureza e dos atributos de Cristo, de Jesus, daquilo que qualificava as reuniões e a comunhão de propósito, não é? Não pode, mais uma vez eu repito, ser uma mera repetição ritualística. Não vai corroborar a essência da partilha e da comunhão, da ceia do Senhor, não é? Da Eucaristia do Cristo, da partilha e do amor, não é? Então segue Emmanuel, olha, quem não consegue crer em Deus está doente. É natural. Ela está doente porque ela está tentando fazer uma experiência como o filho pródigo, que tentou fazer uma experiência fora do pai, fora de Deus, e voltou atrás, reconheceu sua condição e voltou. Não é? Ou seja, a sua escolha não está perfeita. Às vezes ela está perdida em si mesma, e nós vamos ver aqui, olha o que diz Emmanuel. Nessa condição, a palavra dos desesperados é sincera. Mesmo estando errado, ele expressa sinceramente aquilo que ele está sentindo. Por partir de almas vazias, de sentido, que não tem mais o sabor, a essência e uma razão para viver. E às vezes somos nós os causadores disso, aqueles que estigmatizam, que marcam as pessoas, né? Esvaziadas de sentido, em gritos de socorro, por mais dissimulados que esses gritos pareçam, sob a capa brilhante, olha, importante, dos conceitos filosóficos ou científicos do mundo. Olha, vamos analisar agora o que Emmanuel fala e dar nossa continuidade, mas nós vamos ver aqui em Tiago, na sua carta, capítulo 2, versículos de 1 a 5, que Tiago vai dizer assim, olha, ele fala da parcialidade, e é justamente o que nós estamos falando, parcialidade, somente o meu grupinho, não é? Somente o meu pensamento, a minha filosofia, a minha religião, o meu dogma, a minha ideia que prevalece. Ele diz, meus irmãos, que vossa fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo não esteja unida a favoritismos. Suponhamos que em vossa assembleia entre alguém com anéis de ouro, traje elegante, e entre também um pobre esfarrapado. Prestai atenção ao traje elegante e dizeis, senta-te aqui. Nós vemos muito isso hoje, não vemos? Senta-te aqui num bom lugar, e ao pobre dizeis, fica de pé, ou senta-te abaixo do estrado de meus pés. Não estais discriminando e sendo juízes de critérios perversos? Agora olha o que ele continua no versículo 6. Escutai, meus queridos irmãos, não escolheu Deus os pobres, olha, de bens mundanos, aqui não está envolvido nada, econômico, intelectual, não, pobres de bens mundanos. Quais são os bens mundanos? Né? E ricos de fé. Aí pode ser o pobre economicamente, culturalmente, intelectualmente, cientista, etc. E pobres de fé, como herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Não fica bem entendido aqui? Então o que Emmanuel está dizendo para nós? Cristo, ele escutava todos, independente. Nunca ele perguntou o que era, quem era, de que religião, de que credo, se era pagão, se era gentio, se o condenava, se o aceitava, nem os obsediados. Ele nunca julgou nem o obsessor, nem o obsediado. Ele nunca desqualificou ninguém. Jesus escutava sem julgar. Ele apenas reintegrava, reinseria aquela pessoa no contexto da sociedade enquanto ser humano digno. Ele restaurava a dignidade humana. Ou seja, que as pessoas estigmatizavam, marcavam o rigorismo religioso, cultual, ritualista, não é?
Então, como Paulo lidou com isso? Tá escrito por ele mesmo. Paulo lidou com essas heresias promovendo o quê? A unidade. Ou seja, no debate, na discussão, não é? No diálogo, nós podemos encontrar a unidade, se não segregarmos uns aos outros, se não estigmatizarmos, se não julgarmos uns aos outros, né? A exclusão, né? O que nós temos? O que tinha na época dos judeus? A exclusão. O que as religiões modernas fazem? Excomungar, colocar para fora. Esse é o procedimento do Cristo, o que Paulo está falando, não é? Pois Jesus, o que, como eu repeti, ele reintegrava todos os enfermos do corpo, do espírito, moral, etc, etc, né? O espírito em dignidade, como seres da criação, não é? Então, o que nós podemos entender disso? Que em todos os segmentos da sociedade nós podemos entender e deveríamos entender que as projeções de Deus, os projetos de Deus para a humanidade, para os seus filhos, para as suas criaturas, não é? Estão muito acima dos conceitos relativistas humanos, religiosos, filosóficos, científicos, sociais, em qualquer campo. Vai muito além da nossa compreensão, porque nós estamos muito distantes da verdade para julgarmos uns aos outros, não é? Ou seja, só a unidade que Paulo está falando pode ratificar, corroborar em nós a sensatez espiritual que Deus, que o Cristo e que a espiritualidade maior tanto nos inspira, tanto nos intui e espera de nós. Prossegue Emmanuel, olha, ainda que os infelizes dessa ordem nos ataquem, não é? Não optem pelo diálogo, mas nos ataquem de forma até descortês, não é? Seus esforços inúteis redundam a benefício de todos, possibilitando, ou seja, diante daquilo que ele expõe, a seleção de valores legítimos na obra iniciada. Ou seja, vai ser nesse conflito de ideias que nós vamos então mostrar e ensinar, mas sem impor os valores que correspondem ao Evangelho. Então, por isso, nós vamos aprender muito com isso. Por quê? Haroldo Dutra Dias coloca algo interessante, que ele diz que todas as instituições religiosas, elas carregam em si mesmas, olha que é belíssimo o que ele fala, né? As marcas, ou seja, das dualidades e das ambiguidades humanas. Não é? Nós não estamos alinhados em pensamento. Se nós estivéssemos alinhados com o Evangelho, todos alinhados, nós estaríamos num estado de evolução e de paz e de harmonia aqui na Terra, muito, mas muito além. A Terra não seria nem um plano de regeneração, que nós estamos buscando ele. Nós estaríamos além disso, mas nós estamos no estágio de provas e expiações. Mas é nessa diferença de opinião que nós vamos aprender. Porque aí ele coloca muito bem, voltando ao ágape, ao amor na comunhão, que tem que ser objetivo. Só o amor, né? Ele é o único instrumento que pode motivar todas as criaturas nas suas ações, nas suas atitudes cristãs. Ou seja, porque todas essas ações têm que ser humanas e fraternas. Emmanuel não falou lá no início sobre simpatia? Nós temos 3 palavrinhas que elas dão um sentido muito maior na ideia do que Emmanuel está falando, e Emmanuel vai muito além disso também. Quem sou eu para comparar isso? Seria a simpatia, a empatia e a sinergia nas nossas relações. Ou seja, o que é a simpatia? Não importa se a pessoa é da nossa família, não é? Nós simpatizamos com a pessoa, mas a simpatia tem que ser algo, vamos dizer assim, espontâneo. Principalmente, nós vamos falar só dos aspectos positivos, porque nós podemos simpatizar uns com os outros por projetos negativos, de uma série de situações que nós sabemos. Ou seja, mas no sentido moral, de espiritualidade, de evolução e de crescimento, nós podemos sentir, né, e pensar como aquele irmão, debatendo, mas isso gera o quê? Aproximação das pessoas, unidade, união de propósitos. A empatia vai um pouco acima. Aí ela já nos diz que é a nossa capacidade de se identificar com aquele que nós simpatizamos e compreendê-lo, entendê-lo. Esse é o objetivo. Agora, a sinergia vai mais além, né? A sinergia, então, tendo esse entendimento, há uma cooperação nessa união de propósito, nesses objetivos. Ou seja, nos diversos valores, né, que nós sabemos, ou seja, nós objetivando o quê? Buscar o bem comum uns dos outros. Juntos nós vamos conseguir isso. Então segue Emmanuel, olha, quanto à suposta necessidade de ministrarmos fé aos negadores, esqueçamos a presunção de satisfazê-lo, guardando conosco a certeza de que Deus,
tem muito a dar-lhes. Lembra, as projeções, os projetos, tudo que Deus prevê e nos provê, para que nós possamos entender isso, né? De que Deus tem muito a dar-lhes. Recebamos-los como irmãos e estejamos convictos de que o Pai fará o resto. Aquilo que falta em cada um de nós não é eu que tenho que complementar nele por imposição, ou por distingui-lo, ou por afastá-lo, excomungá-lo, retirá-lo do meu convívio com as minhas convicções e preconceitos. Não é? Então vamos ver o que João diz lá. Olha, na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20. Nós vamos entender muito bem. Não tem como nós entendermos. Olha, João diz, se alguém diz que ama a Deus, mas odeia o próprio irmão, mente, pois se não ama o irmão seu a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Isso é um princípio lógico que está aqui no Evangelho. Se nós não amarmos aqueles que estão conosco, aqueles que debatem as mesmas ideias para crescermos juntos, se nós formos seletistas e parciais e afastá-los de nós, como nós podemos amar esse irmão? Só amamos a Deus através do próximo, através do nosso semelhante. Não importa a condição que ele vive conosco. É difícil? Nós estamos primeiro aprendendo a amar os nossos familiares, a nossa família como um todo, a nossa comunidade, aqueles que participam do mesmo pensamento, mas nós só vamos chegar ao estágio evolutivo completo quando nós amarmos todos, uns aos outros, sem exceção. Por isso que o caminho é difícil. E nós vamos entender, a colocação de alguns teólogos, que eu gosto muito de colocar aqui para nós encerrarmos e concluirmos, né? O Evangelho, meus amigos, os ensinamentos do Evangelho, o quê? Nós devemos entender, primeiro, satisfazê-los. Nós temos que fazer uma oferta de entendimento e compreensão, e não mais de imposição. Então, nós devemos amar, Paulo diz isso, muito interessante, nós devemos amar o outro como ele é, entendê-lo como ele é e tentar compreender isso uns aos outros. Porque Paulo diz que os valores de cada um e a diversidade de contexto humano que todos nós vivemos culturalmente, em todos os aspectos, é diferente. Por isso são valores complexos. Eu não posso exigir do outro, principalmente aquilo que eu ainda não sou. Não é verdade? Então, o Evangelho, ele não se insurge, ele não se volta contra ninguém. Absolutamente. Principalmente aquele que não crê. É um direito do materialista, do ateísta. No momento certo, ele vai ter a compreensão de Deus. Mas se nas ações e na conduta humana ele respeitar, amar, for caridoso, não é? Leiam primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, que Paulo fala, ainda que eu tiver a ciência, etc, etc, mas se não tiver amor, a sabedoria, a filosofia, o dom, etc, etc. Se eu não amar, está tudo invalidado, não é? Então, aquele que não crê, mas o Evangelho deixa bem claro como nós devemos nos compreender mutuamente. Jesus está bem claro. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. João 15, 12, 13, 34. Mateus 7, 12. Faça ao outro aquilo que você gostaria que ele lhe fizesse. Acabou. É só isso. Não está pedindo cerimônias, reuniões, discussões, diferenciações, presunções, seletividade, preconceitos. Não está pedindo nada disso. Não é? Então, eu só posso crer, falando através de um outro, né, que só existe um único dogma. Um único dogma que nos conduzirá a Deus é o amor, não é? Somente o amor tem o poder, vamos dizer assim, olha, é belíssimo o que esse teólogo pensa, de preservar a vida humana, olha, de preservar a vida humana na terra, não é? Olha, e com isso, a própria terra, porque nós estamos num estado de degradação absoluta, porque nós estamos num período de transformação difícil, aonde o homem vai ter que abrir mão dos seus apegos, não é? Nós temos que aprender a amar com desapego, em todos os sentidos. Só assim nós vamos compreender uns aos outros, né? Então, agora que é difícil esse entendimento da humanidade e das religiões institucionais, o Evangelho não propõe, meus irmãos, de forma alguma, uma reforma pela via dos códigos, dos cânones, dos dogmas, dos concílios. Não, ele não propõe nada disso. E nem ele propõe uma reforma pela regeneração espiritual, moral, de conduta humana, de amor e de relação uns com os outros, pela via do amor. O amor é o único princípio ético da verdade. Nós não sabemos a verdade como um contexto universal, mas o amor contém em si o princípio da verdade. Amar é a verdade de Deus.
Um dia nós vamos entender isso filosoficamente, cientificamente, em todos os sentidos. Mas por enquanto não. A única coisa que vai nos levar a exercer a vontade de Deus na terra é o amor uns pelos outros. Não tem como fazer diferente, não é? Então, como eu disse antes, é preciso que a gente venha o quê? Amar com desapego. E eu trouxe aqui para a gente encerrar uma frase de um filósofo americano, Alfred Montampere, que ele tem uma colocação que eu acho, dentro desse contexto, voltando lá em todo o estudo, que ele diz, como o Tiago falou muito bem na sua carta, olha, nem todos podem tirar um curso superior, mas todos podem ter respeito. Não podemos? Em nossas reuniões, nós não temos diferentes pessoas de formação intelectual, econômica, etc, etc. Alta escala de valores, não é? Nós podemos ter, não falou o tempo todo de valor aqui, Emmanuel, nós podemos ter, e as qualidades de espírito, que são a verdadeira riqueza de cada pessoa. Não é a nossa condição social, não é a nossa forma de vestir, não é a nossa forma de entender, não é a nossa forma de compreender, no sentido de que minha opinião ou de que a minha forma de entender deve prevalecer com os demais. Então, meus irmãos, quando nós nos reencontrarmos novamente no centro, nas religiões que estão voltando, todas as convicções, tudo, quando nós voltarmos, que nós possamos ceiar, comungar com o Evangelho do Cristo, sem sermos seletistas, elitistas, preconceituosos, separatistas, gerarmos facções, separações, desordens. Vamos amar uns aos outros. Vamos respeitar aquele que tem um pouquinho menos de conhecimento, de entendimento, aquele que está decaído como um enfermo moral e espiritual, como Paulo acolheu a todos e acolheu pelo exemplo do Cristo. Como que nós queremos ceiar com Cristo? Fazer isso em memória de mim. Então, quando retornarmos, vamos rememorar a memória do Cristo, não de forma ritualística, mas em comportamento, em respeito e entendimento, em fraternidade, em compreensão uns com os outros. Assim nós vamos reunir em nós força suficiente para transpormos esse momento difícil, para alçarmos então a condição de um mundo regenerado. Um mundo regenerado aonde? Nos corações humanos, no amor humano, no entendimento humano e na fraternidade humana. Que Deus esteja conosco, esteja com todos vós, com seus familiares, com toda a humanidade, com um Natal repleto de paz, de saúde, de compreensão, principalmente nos lares. Não vamos julgar uns aos outros, aquele nosso irmão, aquele nosso conviva, que tem um comportamento diferente do nosso. Quem sabe, se cearmos com ele, amando e respeitando, ele também não vai se transformar. Porque uma pergunta, qual de nós não precisa se transformar? Não precisa mudar? Até o ano que vem, meus amigos.